Bom dia, bom dia. Hoje nós estamos no devocional 30 de 50. Gente, você pensar que já passou um mês, né? Um mês. Que hoje o assunto é que o Espírito Santo, ele nos revela as profundezas de Deus. Olha que incrível. E esse texto está em 1 Coríntios 2, 10 a 13. O Espírito, não satisfeito em mover-se na superfície, mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou. Quem conhece o seu pensamento, a não ser você mesmo? O mesmo ocorre com Deus. Ele não só sabe o que está pensando, mas também nos permite sabê-lo. Deus tudo nos revela sobre dons da vida e da salvação que nos concedeu. Não precisamos dos palpites nem das opiniões do mundo. Não aprendemos isso nos livros e nem na escola. Aprendemos de Deus, que nos ensinou pessoalmente por meio de Jesus, e transmitimos a vocês em primeira mão. Isso aqui é Paulo falando à igreja de Coríntios sobre o quanto o Espírito Santo revela de Deus para nós. E que esse não é um conhecimento humano. Esse não é algo que você aprende no ensino secular, no ensino da escola, mas que esse ensino vem por meio do próprio Espírito Santo. Gente, eu sempre acabo voltando a isso, mas é uma verdade. A gente nunca pode esquecer que o Espírito Santo habita em nós. Então, partindo dessa verdade tão crucial, a gente segue fazendo essa teia, essa costura de todo o resto. Então, o Espírito Santo é o único que conhece as profundezas de Deus. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Ele conhecendo as profundezas de Deus, ele habitando em nós, vai nos revelando as profundezas de Deus. Gente, é um processo a gente conhecer o Espírito Santo, né? Mesmo Paulo fala que é o seguinte, que hoje nós conhecemos Deus de uma maneira embaçada. Por quê? A gente só vai conhecendo ele aos pouquinhos, conforme ele fala que é conforme um espelho. Por quê? Porque naquela época, o espelho, ele fala, por isso que eu falei de maneira embaçada, né? Antes, como as pessoas se viam o próprio reflexo? Ou elas se viam na água, porque naquela época não existia vidro e nem o espelho conforme nós conhecemos hoje. Então a pessoa via o próprio reflexo na água, ou ela via com peças de bronze. E a gente sabe que o bronze, né, um bronze polidinho. E a gente sabe que o bronze, ele é mais escuro, né? Ele não é como o espelho que a gente tem hoje. Então, a pessoa, além de tudo, ela se via levemente embaçada. O reflexo, ele era mais escuro, então os tons de cores ali, quando era refletido no bronze, eles eram alterados. Então, ele fala o seguinte, que hoje nós conhecemos Deus dessa forma. Ou seja, hoje, enquanto nós, antes da consumação vinda com Jesus Cristo, antes da gente conseguir ter o nosso corpo glorificado, hoje nós o conhecemos de maneira parcial. Mas vai chegar um momento, só ele nos conhece de maneira integral, mas vai chegar um momento, quando Jesus voltar, quando o plano de salvação for consumado, que nós conheceremos ele, o que Paulo fala, face a face. Então, a revelação do Senhor aqui, nesse momento da criação, antes da consumação, ela é parcial, mas ela é progressiva. Ou seja, aqui nesse exato momento a gente nunca vai ter acesso a tudo, mas só que a gente vai conseguindo caminhar num processo de profundidade. Que, queira ou não, esse é o nome do devocional que a gente está fazendo agora.
Nós estamos caminhando profundamente. Em Ezequiel, existe uma visão que ele vive junto com um anjo, que você tem, inclusive, essa representação muito clara. Ele fala que ele via do trono de Deus, era como se do trono de Deus saísse uma nascente de águas. E essa nascente de águas, ela saía ali de Jerusalém, onde estava o templo, e ia até o Mar Morto, né? Lá em Israel, essa visão. E chegava um anjo e falava que estava com uma vara de medir, que vamos combinar, vamos pensar que é uma trena de hoje em dia, né? Ele estava com uma vara de medir. E aí ele falou, e o anjo chegava para ele e falava assim: vem comigo. E o anjo falava, media uma quantia de distância, que eu não lembro exatamente agora, acho que 250 metros, quilômetros, não lembro, gente, eu não vou errar. Uma medida, e ele falava assim, olha, o anjo me chamou. E ele me chamou e falou o seguinte, eu medi um tempo e eu fui indo com ele. Medi uma distância e eu fui indo com ele. Nessa distância, eu estava com o calcanhar, vamos pensar aqui, eu estava só com o calcanhar molhadinho. E aí, depois dessa distância, ele andava, e aí ele media mais uma distância, andava, e diz que a água já estava nos joelhos. Aí o anjo media mais uma distância, andava, diz que a água estava nos lombos, aqui, na altura do quadril. Andava, e ele falava assim, já não conseguia mais andar, eu só conseguia a nado, ou seja, já não dava mais pé, eu só conseguia nado. Eu não lembro se tem uma parte intermediária, tá, gente? Mas a ideia é bem essa, é ele andar um pouquinho, ficava mais fundo. Isso é óbvio, vamos pensar, se a gente tá no mar, né? Se você anda um pouquinho, a profundidade do mar vai chegando. Só que aquilo era uma representatividade do Espírito Santo. A água na Bíblia, o Espírito Santo muitas das vezes ele é representado por água na Bíblia. Assim como quando Jesus encontrou a mulher samaritana e fala que se ela bebesse da água da fonte que ele desse, ela nunca mais ia ter sede. Nesse momento em Ezequiel também falando que o Espírito Santo está sendo representado pela água. E aí, o que essa visão quer dizer? Na época de Ezequiel, Jesus ainda não tinha vindo e o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre todos, né? Ela foi derramada em Pentecoste, 10 dias depois de Jesus ter subido aos céus. Mas aquilo já era uma profecia. Aquela visão já era uma profecia do que ia acontecer. E é esse momento que nós vivemos hoje que o anjo estava representando. Você vai crescendo em relacionamento com o Espírito Santo e você está em um nível. Você está ali na água dos calcanhares. Você vai conhecendo, você vai alimentando e tendo cada vez mais fome desse relacionamento com o Espírito Santo. Aí o que acontece? Você vai chegando na água com os joelhos. Você continua e aí você chega na água nos quadris. Vai chegar um momento que você pode ver de duas formas, né? Você vai sendo cheio, você vai tendo cada vez mais conhecimento, mais revelação de Deus, mais relacionamento com Deus, mas ele também vai tendo cada vez mais de você. É como quando a gente inicia um relacionamento romântico, vamos pensar assim, ou até mesmo de amizade, um relacionamento em que exige confiança e você vai conhecendo outra pessoa. Até certo aspecto, uma amizade ou mesmo um casamento é assim. Você conhece a pessoa e inicia a amizade. Primeiro você deixa saber a pessoa, você tá conhecendo a pessoa, então que informações você deixa ela saber de você? Sei lá, seu prato favorito, sua cor favorita, coisas o quê? Que não exigem, que não aquela informação que a pessoa tiver não vai te trazer prejuízo.
Mas conforme você vai se aprofundando nesse relacionamento, o namoro, às vezes ele pode começar com uma amizade e vai progredindo com um namoro, ou senão a amizade vai progredindo até que essa pessoa seja sua melhor amiga. Até que, em ambos os casos, pode acontecer de que vocês se comunicam, às vezes com o olhar, né? Amigas muito próximas, a hora que vê uma situação e uma olha pra outra, a outra já fala, amiga, esquisito esse negócio. Só de olhar uma outra já sabe o que elas estão pensando. E um casal é a mesma coisa. E com o Espírito Santo também. Por quê? Ele vai tendo cada vez mais de você. E você vai entrando cada vez mais profundo nesse relacionamento. E, gente, dá frio na barriga. Dá frio na barriga. Porque você cada vez mais vai tendo noção da grandiosidade de Deus, da glória de Deus e da sua pequenez. E da sua imperfeição. E você vai tendo o que a gente chama de temor cada vez maior. Temor não é o medo de Deus. Não é o medo de Deus. A Bíblia, quando fala de temor ao Senhor, a Bíblia fala sobre um profundo respeito, consideração, amor, a ponto de você não ter coragem de fazer coisas, pelo menos conscientemente, a ponto de desagradá-lo. É isso que vai acontecendo. Eu sou prova disso, gente. Eu sou prova disso porque é o que eu vivo. Às vezes você tá aqui, ó. Você não lê só a Bíblia. A Bíblia, ela lê você. A Bíblia, ao ler e você ver as verdades de Deus, ela vai te constrangendo e vai te mostrando a diferença discrepante entre a Bíblia e a você mesmo. E quanto mais você lê a Bíblia, você não se sente mais santinho. Não é isso. Se você está deixando a Bíblia impactar você, não é essa a sensação que você tem. A sensação que você tem é que o quão pecador você é. O quão pequeno diante da glória de Deus você é. Se você deixa a Bíblia fazer o papel dela na sua vida, é isso. Porque quando você acredita, a religiosidade, ela vai trazer o quê? Ela vai te trazer uma sensação de estou por cima da carne seca. Era o que acontecia com os fariseus na época de Jesus. Por isso que ter um relacionamento com Jesus não se trata de religião. Porque a religião é um filtro que o homem coloca em cima das verdades bíblicas, né? Em relacionamento com Jesus não se trata de religião. Relacionamento com Jesus se trata, a gente se fala de transformação de vida. É isso que a gente fala. Relacionamento com Jesus é isso. E é quando você deixa a Bíblia, eu falo assim, ler você, né? Você lê a Bíblia e a Bíblia lê você. É isso que acontece. Você começa a ter contato e a ser exposto às verdades que estão nesse livro maravilhoso. E esse livro é a palavra de Deus. E a cada dia que você lê um pouco dele, você vai tendo uma revelação da profundidade dos pensamentos de Deus. E de como ele pensa. E de como ele é lindo. E de como ele é amoroso. E de como ele te ensina. E de como ele pode te disciplinar como um pai maravilhoso. Gente, é incrível. É incrível viver esse relacionamento. E esse devocional nada mais é que te chamar para esse relacionamento, me chamar para esse relacionamento e a gente juntos se aprofundar nesse relacionamento. E é incrível. É incrível, incrível, incrível. Então, gente, o devocional de hoje é esse. Vamos entrar nas profundezas do pensamento de Deus por meio da revelação que o Espírito Santo dá, por meio dessa leitura, por meio da leitura da Bíblia e deixando a Bíblia
de você. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai querido, quero te agradecer pelo Espírito Santo que habita em nós. Quero te agradecer porque o Espírito Santo, cada dia, cada vez que somos expostos à Tua Palavra, expostos em oração, nós podemos descobrir um pouquinho mais de Ti. Ah, Senhor, nós sabemos que essa revelação ela precisa ser progressiva, porque senão a gente não ia dar conta. Mas o Senhor, nos conhecendo tão intimamente, sabe qual é o pedacinho de Ti que nós damos conta para receber hoje. E nós te pedimos, Pai, traz a revelação de Ti hoje, esse pedacinho de Ti hoje, para que a gente possa Te conhecer um pouquinho melhor, para termos esse prazer de Te conhecer um pouquinho mais hoje. Pedimos a Tua companhia, Senhor, que nós já sabemos que está conosco durante esse dia, durante essa semana. Dá-nos a sabedoria diária, dá-nos, Pai, o vigor diário, o ânimo diário. Pai, preserva-nos, Senhor, em saúde, em segurança, nós te pedimos. Senhor, designa anjos, Pai, para que estejam acampados ao nosso redor, nos livrando de tropeçar, nos livrando de perigos, Pai, porque eu tenho certeza que nós somos libertos de perigos tantos que nós não fazemos ideia. Tudo isso porque o Senhor nos olha com amor, com graça, com compaixão. E nós não temos palavras suficientes para agradecer esse amor e esse cuidado e essa graça que a gente nunca teria condições de retribuir. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia.